Olá a todos novamente. Então estamos aqui hoje para trabalhar o nosso primeiro capítulo, né, da apostila do curso de Física Quântica, certo? Hoje a nossa temática vai se restringir a trabalhar o conceito do átomo e a evolução desse conceito ao longo da história da física, a, combinando com as condições da descrição que levaram ao início da descrição quântica, né, da estrutura atômica da matéria. Então, o objetivo que nós temos aqui hoje será de entender por que a física clássica falha ao explicar o átomo. Então, ao longo desse processo de construção do conceito de átomo, nós vamos ver em vários momentos históricos, né, esse processo de construção e que, ao final dele, a forma geral de descrição apresenta certas inconsistências, ou seja, demonstrando que todo o esforço na construção desse conceito dentro do âmbito da física clássica, na verdade, não consegue atingir seu objetivo, que é descrever da forma apropriada o comportamento da matéria em nível atômico, certo? Então, o que nós vamos trabalhar aqui em termos de conteúdo vai ser a estrutura da matéria, né, o elétron, o próton, o nêutron e os modelos atômicos. Estrutura da matéria, os componentes do átomo, né, e os modelos atômicos ao longo da história. Então, a primeira pergunta é, por que surgiu então a física quântica? Mais ou menos eu dei a dica ali, né, nessa fala anterior, em que nós tínhamos ali, ao final do século XIX, depois que a gente teve desde 1649, né, para adiante, com a construção da mecânica newtoniana, da física newtoniana, depois, já em 1800, na metade dos anos 1800, a descrição da teoria eletromagnética com Maxwell, em conjunto com isso, a partir do uso de máquinas térmicas, máquinas a vapor na Revolução Industrial, a gente teve aí também um avanço muito significativo na compreensão da termodinâmica, né? Ou seja, dos fenômenos térmicos. Então, nesse período, o consenso geral entre a comunidade científica, especificamente dos físicos, era de que a física estava completa, ou seja, ela já explicava tudo que o universo, todos os fenômenos observados no universo, e na verdade o que a gente precisava agora era se apropriar dessa teoria e apenas realizar cálculos, né? Apenas explicar o mundo com base na apropriação desse modelo teórico. Mas, na verdade, com o desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitaram investigar mais a fundo alguns outros problemas, começaram a surgir fenômenos que não tinham uma explicação clara. E, claro, a primeira tentativa é continuar buscando explicações com o modelo teórico que a gente tem, que no caso era a física clássica. Mas isso não foi possível. E uma parte da comunidade científica começou a mudar o foco. E ao invés de tentar explicar com base na física clássica, propôs outras explicações. Ou seja, aí a gente tem o surgimento de uma nova tentativa de modelo teórico, ou seja, a criação de uma nova física. E quais eram esses problemas, principalmente? A estrutura dos átomos e sua estabilidade, que é o foco da nossa aula aqui hoje. A radiação térmica, a radiação do corpo negro, que a gente vai investigar na aula seguinte. E o efeito fotoelétrico e espalhamento Compton, que serão objetos de uma terceira aula nossa. Então, a gente chega... hoje nós temos muito claro que a física como um todo, ela tem pelo menos 3 elementos, dependendo da característica dos sistemas que nós queremos investigar, certo? E aí 2 aspectos fundamentais, vou colocar 2 aspectos fundamentais no nosso nível aqui de curso de graduação, está associado à velocidade dos objetos que nós queremos observar, certo? Quando elas são velocidades muito altas, próximas da velocidade da luz, a gente tem que estabelecer
a análise a partir da teoria da relatividade restrita, né, ou da relatividade especial, que já é objeto de uma outra disciplina, de outro componente curricular nosso aqui no curso, certo? Então, para velocidades muito baixas, tudo bem, a física clássica dá conta, a mecânica newtoniana dá conta. E em relação a escalas, quando as escalas são muito pequenas, aproximadamente da ordem de 10 a menos 10 metros, a gente também começa a perder a validade da física clássica na explicação dos fenômenos nessa escala. E a gente passa a adotar a física quântica, que é o que a gente vai construir ao longo do nosso curso aqui. Bom, então tudo começa com o conceito de átomo, certo? Porque se a gente está trabalhando nas menores escalas da matéria, esse conceito é o conceito que surge a partir da desconstrução, né, da matéria usual macroscópica, ou seja, por exemplo, essa xícara, né, ou esse líquido, o café, não hoje, claro, né, mas há muito tempo atrás, né, nas primeiras reflexões feitas pela humanidade, e eu vou falar isso da história ocidentalizada, claro, né, mas a gente tem uma outra história até um pouco anterior, se a gente for trabalhar esses conceitos no Oriente. Mas ela tem uma composição. E essa composição, há mais de 2000 anos atrás, quando os primeiros filósofos começaram a fazer a reflexão do que é composta a matéria, ou seja, o que diferencia o vidro do café nesse copo, nessa xícara, né? Certo? Por que o vidro é transparente e o café não? O café tem essa coloração escura e opaco. Por que o vidro é rígido e o café parece tomar a forma, né? O líquido parece tomar a forma do recipiente em que ele está colocado? Esses questionamentos, né, levaram aí os primeiros filósofos a refletir sobre o que estava além do que é o visível, né, nessa condição macroscópica, certo? E os primeiros modelos tratavam de que toda a matéria é constituída de elementos muito pequenos, muito menores do que a gente pode enxergar. E esses elementos hoje é o que a gente chama de átomos, ou seja, o ar, a água, as rochas, o corpo humano, toda a matéria é composta de átomos, certo? Ou seja, o menor tijolinho, num primeiro momento, que ainda mantém as propriedades químicas de um elemento, ou seja, que caracteriza o que é o café, o que é o vidro, é o átomo. E a ideia central é de que essa matéria ela não é algo contínuo, que ela é granular, certo? Ou seja, a pergunta que vem é, será que a gente consegue provar a existência desses átomos de maneira experimental? E o processo de construção desse conhecimento, como eu coloquei, ele remonta à filosofia antiga, com Anaxágoras, certo? Que 500 anos antes de Cristo, estabeleceu uma primeira concepção a respeito do que era formada a matéria, e na concepção dele a matéria era formada, em última instância, de sementes, certo? Ele chamou de espermata, que está associado à palavra semente, né? Sementes, no plural, quando acaba com A, no grego. Então, o que a gente vai ter? A ideia dele era que cada tipo de matéria, ou seja, o vidro, a água, o ar, etc., era formado inicialmente dessas sementinhas. E essa sementinha tinha as características daquele elemento, certo? Daquele material. Bom, na sequência a gente tem Demócrito, né, um pouco depois, aperfeiçoando um pouco mais essa ideia e trabalhando como unidades indivisíveis, átomos, para toda a matéria. E aí esse conceito ele ficou muito no sentido filosófico por um bom tempo, por mais de 2000 anos, até que já nos idos de 1700, 1800, ele é retomado, né? Já quando a ciência estava estabelecendo uma metodologia científica, né? E a metodologia científica estava propiciando avanços na compreensão do universo, na concepção de mundo, mas agora
né, vindo em conjunto com um modelo matemático, um modelo que era capaz de prever, não só explicar, mas também prever o que poderia vir a acontecer. Então, Boyle e Bernoulli retomam esse conceito, mas agora tratando esse conceito de forma a estruturar um modelo teórico. Então, o primeiro modelo teórico que vem para trabalhar a descrição atômica da matéria foi feito por Dalton, em 1808 a 1810 era o momento que ele estava estruturando esses conceitos. E ele tem alguns pontos, né? O primeiro, que toda matéria é composta de átomos muito pequenos. Átomos de um mesmo elemento são idênticos em propriedades, incluindo a massa, ou seja, toda essa xícara aqui, formada de vidro, é composta por átomos iguais. Todo o café aqui, nesse modelo, é composto de átomos iguais. Claro que o café não é uma substância, mas a água, né? Enfim, que elementos diferentes têm átomos diferentes. Então, a água e a xícara de café têm átomos distintos, diferentes. E que compostos químicos são, na verdade, combinações de átomos em proporções fixas. Então, se eu tenho aqui, vamos dizer assim, o café, né? Ele, na verdade, é a combinação de vários átomos, numa certa proporção, formando o café. E o vidro, como ele, aqui no caso tudo bem, tem silício, mas pode ter outros átomos, né, seria composto de do arranjo de outros átomos. Bebi o café. Bom, então, qual era a limitação dessa descrição? Ele ainda entendia que o átomo era indivisível, ou seja, que o átomo era a menor parte possível, né, o menor elemento possível para a descrição do mundo, ou seja, o menor bloquinho de matéria. E ao longo, né, do processo de tentativa de explicação dos fenômenos, foram surgindo a descoberta de outros elementos que, na verdade, são elementos que compõem o átomo. O primeiro deles foi o elétron. Então, a descoberta do elétron, ela começa com alguns experimentos que envolvem descargas elétricas num tubo com gás rarefeito, que é chamado tubo de Crookes, certo? Foi observado que quando a gente montava esse tubo de Crookes, consistia em um tubo fechado com gás dentro, em que a gente tinha dois eletrodos, né, um positivo e um negativo, ligados então a potenciais elétricos, né? Você tinha um feixe que saía do cátodo e ia para o anodo, por isso foi chamado de raios catódicos, certo? E o debate que surgiu ali sobre o que seriam esses raios, ou seja, eles seriam ondas ou seriam partículas, que era um debate muito em voga nesse período dos anos 1800, porque ele remontava a algo que se iniciou na descrição de mundo através da mecânica newtoniana ou né, da mecânica ondulatória, ali nos idos de 1600, 1700, que era uma discussão principalmente de Newton e com outros cientistas que abordavam que a explicação do mundo era uma explicação ondulatória. Bom, então Thomson, em 1897, identificou esses raios catódicos como sendo compostos por partículas negativas, né, que hoje a gente denomina de elétrons. Então ele consegue medir, inclusive, a razão entre a carga dessa partícula e a massa dela, concluindo que, por essa razão, essa partícula seria uma partícula subatômica. E o experimento de Thomson, então, ele consiste, como eu coloquei anteriormente, é um tubo, né, como um tubo de Crookes, mas na verdade ele foi adaptado para poder demonstrar essa questão da carga e conseguir calcular a razão entre a carga e a massa. Então a gente tem aqui um cátodo, né, e um anodo, são eletrodos que servem para gerar esse raio, né, ou seja, onde vai ter a emissão do raio saindo do cátodo e indo para o anodo.
e quem proporciona isso é uma diferença de potencial, certo? Posteriormente, então ele passa a adquirir uma velocidade, ou seja, é aplicado um campo elétrico aqui para aumentar a velocidade dele e depois é sujeito a duas placas, né, paralelas, onde a gente tem um campo magnético aplicado. E claro, se essa partícula então ela passa de maneira a estar a sua velocidade perpendicular a um campo magnético, ela vai sofrer uma deflexão, né, pela força magnética nessa região. E essa deflexão pode então ser observada em relação a quando a gente não tem um campo magnético, ela iria reto e colidiria aqui numa placa de flúor, na verdade uma tela, né, com flúor, que ela ilumina, ela emite, quando esse raio atinge a tela com flúor, o flúor ele brilha, enfim. Então a gente tem a iluminação desse ponto. Se a gente aplica o campo elétrico, ele tem uma deflexão, então vai atingir a tela num ponto diferente. E essa diferença de distância, essa distância entre o ponto 1 e o ponto 2 na tela, é o que caracterizaria, né, aí esse deslocamento vertical Y, devido à deflexão pelo campo. Bom, então o que a gente vai ter? Ao começar a aplicar então as equações que descrevem esse fenômeno, que é na mecânica clássica, que seria a segunda lei de Newton e a força eletromagnética, a eletrostática no caso, né? Vamos dizer assim, força elétrica, certo? A força elétrica a qual ele está sujeito seria o quê? A carga dessa partícula, que está sendo chamada aqui de E, multiplicado pelo campo elétrico. E a força, segundo a lei de Newton, é a massa vezes a aceleração. Então, portanto, a gente teria a aceleração da partícula seria a razão entre a carga e a massa dela, multiplicado pelo campo elétrico. Isso, inclusive, é essa aceleração no caso do campo elétrico entre esses dois anodos aqui, A e a linha, certo? Que faz ela acelerar. Então, essa aceleração. Por outro lado, durante o período que ela passa nessa região que a gente tem o campo elétrico, então, que a gente tem esse campo elétrico, a gente vai ter um tempo de voo, vamos dizer assim, né, que está associado ao comprimento entre as placas. Ou seja, se a gente tem o tempo t, seria então a L sobre V0. Por quê? Porque a velocidade, né, ela vai ser igual, deixa eu pegar uma caneta aqui para... A gente vai ter a velocidade como sendo a distância pelo tempo, ou seja, L sobre T. Então, se a gente simplesmente, né, passar o T para o lado esquerdo e a velocidade para o lado direito, a gente chega aqui nessa expressão, certo? Ou seja, o tempo, para atingir o tempo dentro da região que tem o campo elétrico, é L sobre V0, que é a velocidade que ele ingressa nessas placas aqui. Já a velocidade vertical, adquirida ao sair das placas, que tem a ver com o campo magnético, então vai ser a aceleração que ele tem sobre o tempo. Na mesma lógica aqui, né? Se a aceleração é velocidade sobre tempo, né? Eu simplesmente passo aqui o tempo para baixo e eu tenho a aceleração igual Vy sobre o tempo. E o tempo a gente já determinou aqui, certo? Através do movimento horizontal. Mas quem é a aceleração? Anteriormente a gente viu que a aceleração em módulo aqui é a carga dividido pela massa vezes o módulo do campo. Então, substituindo a aceleração por essa expressão que eu falei anteriormente e o tempo por essa expressão aqui, obtém-se que a velocidade em y, que está associada a essa movimentação em y, a deflexão, é a carga pela massa vezes a intensidade do campo elétrico, multiplicado pelo comprimento em que ele tem aqui a ação do campo elétrico, sobre a velocidade dele inicial, antes de entrar na região do campo elétrico. E para pequenos ângulos, que é o caso, né, a gente pode aproximar o θ, essa deflexão, esse ângulo de deflexão, pela tangente de θ. E a tangente de θ vai ser o quê?
Ou seja, o seno e a tangente para pequenos ângulos é aproximadamente igual ao próprio ângulo, certo? Ou seja, nós temos a razão entre a velocidade vertical e a horizontal como sendo dada pela razão entre a carga da partícula e a massa, multiplicado pelo campo elétrico, o comprimento L, onde o campo atua, e dividido pela velocidade inicial dele, a velocidade em x ao quadrado, certo? Bastando, de onde vem isso, essa expressão então? Simplesmente dividindo Vy por V0. Se aqui já tinha V0, fica ao quadrado, e o restante já estava aqui em cima. Bom, então o que a gente vai ter? Também podemos medir geometricamente essa reflexão, ou seja, se esse é o ângulo, a gente tem um triângulo retângulo aqui, certo? Em que o cateto oposto ao ângulo é y e o cateto adjacente é o comprimento, em que a partícula, né, saiu aqui da região em que tem o campo elétrico até atingir a tela, comprimento L. Então, igualando essa expressão aqui em 3 para o ângulo com essa expressão geométrica para o ângulo, o Thomson obteve a razão entre a carga do elétron e a massa do elétron, sendo dada por o deslocamento observado na tela, a velocidade ao quadrado, L, né, o comprimento da região em que a gente tem o campo elétrico atuando aqui, o magnético também, dividido pelo comprimento entre essa região e a tela, né, o anteparo, e o campo elétrico é. Ou seja, ele calculou a razão entre a carga e a massa do elétron. O próximo passo, claro, seria descobrir qual é a carga ou descobrir qual é a massa, para determinar melhor essa partícula. E ele foi adiante. Também, de que forma? Claro, para calcular essa razão, ele também precisava aqui, pelo menos, saber a velocidade, porque o y ele tem a medida, o L ele tem a medida, o L minúsculo ele tem a medida e o campo elétrico ele determina, certo? Então ele precisava pelo menos descobrir ainda a velocidade que essa partícula se move. E ele fez isso agora usando o campo elétrico B e o campo elétrico E, de tal forma que com esses dois campos, naquela região, a força total que a partícula está sujeita é uma parte do campo elétrico, ou seja, a força elétrica, que é a carga da partícula multiplicado pelo campo, e outra parte, a força magnética, né? Que a gente tem ali a regra da mão direita, que estabelece o produto vetorial entre a velocidade e o campo multiplicado pela carga, certo? O que ele fez? Ele dimensionou de tal forma que, ao trabalhar o campo elétrico e o campo magnético para não ter aceleração, ou seja, ter velocidade constante, que é o caso colocado, ele teria então essa força total como sendo zero. E aí então o que está aqui dentro, né, entre parênteses, seria nulo. Portanto, a gente teria o campo elétrico igual a esse produto aqui. Claro, tanto do ponto de vista vetorial, mas de maneira escalar a gente teria então que o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico seria a velocidade multiplicado pelo campo magnético. Como essas duas coisas ele determina, né, através da tensão e através do campo magnético que ele aplica, ele calculou a velocidade inicial do elétron. Ele calcula a velocidade inicial, né? E aí, assim ele obtém, através dessa expressão, que a razão entre a carga e a massa do elétron era de 1,2 multiplicado por 10 elevado a 11 coulomb por quilograma, certo? E como eu falei, o próximo passo seria tentar compreender ou obter somente a carga e somente a massa, para compreender melhor essa partícula. Quem fez isso foi Millikan, já em 1909, então veja, passaram aí 1897 até 1909, né, mais de 10 anos, até que alguém desenvolvesse um experimento capaz de dar essa resposta. E esse experimento era razoavelmente simples em concepção, mas difícil em execução, certo? Que ele consistia o quê? Em ter um tubo aqui, com duas placas, em que era borrifado óleo, que sabias que o óleo ele teria então carga, uma gotícula de óleo teria carga, certo?
Tendo carga e colocando esse óleo para cair em queda livre dentro dessa região, quando submetido a um campo elétrico, ele podia regular o campo elétrico de tal forma que as partículas paravam de cair e ficavam estáticas. Quando isso acontecia, é porque o campo elétrico, a força elétrica se igualou com a força gravitacional. E ele tinha, como tem conhecimento sobre a força gravitacional, um elemento para tentar chegar aí no valor da carga, certo? Então, nessa situação, a força elétrica, que é Q vezes o campo elétrico, é igual à massa da partícula multiplicado pela gravidade, a força gravitacional. E o que ele obteve, na verdade, é que, independente do tamanho da gota de óleo, ao se comparar as cargas obtidas, ele obtinha sempre uma proporção de um mesmo número, ou seja, a carga obtida sempre era um número inteiro n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., multiplicado por um valor por um número. E esse número era justamente, então, o valor da carga elétrica, porque uma partícula de óleo, se ela for maior ou menor, ela vai ter mais elétrons ali dentro, né? Consequentemente, maior carga elétrica. Mas ele identificou que os resultados sempre eram proporcionais a esse número, que era justamente o menor valor possível, então, né? Que era a determinação da carga do elétron. Ele chegou bem próximo do valor que é hoje aceito, né, de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, quais são as consequências, né? Ou seja, o que a gente pode concluir quando a gente junta as observações de Thomson com as observações de Millikan? Primeiro, que o elétron é uma partícula com massa muito pequena e uma carga negativa, definida que foi aquela encontrada por Millikan. Todos os elétrons têm a mesma razão, E sobre M. Ou seja, só existe uma partícula, né, elétron, não existem diferentes tipos de elétrons. Os átomos são eletricamente neutros. E aí, por quê? Porque quando você tem o átomo sozinho, você chega a um ponto que não tem essa deflexão. Uma partícula, quando você tem um átomo de uma substância, ela não sofre deflexão, ou seja, eles são neutros, certo? Logo, deve haver uma carga positiva no átomo para compensar os elétrons. Então ele pensa, bom, se os átomos não sofrem deflexão, mas os átomos têm elétrons e eles são neutros, então tem que haver uma partícula positiva, certo? E aí a pergunta que surge é, beleza, então eu tenho um átomo que ele tem partículas positivas e negativas. Como que essas partículas positivas e negativas elas se dispõem, né, no espaço para formar o que a gente chama de átomo? E aí o primeiro modelo, que é o modelo de Thomson, ele explicita que essas partículas elas estão espalhadas, né? As partículas elétricas negativas estão espalhadas, né? Como se fosse dentro de um pudim, e esse pudim teria essa carga positiva, certo? Ou seja, o átomo seria uma esfera de carga positiva difusa, que seria o pudim, e dentro dele a gente tem aí os elétrons negativos distribuídos, certo? Nessa massa positiva. Ou seja, como se fosse um pudim de passas. As passas são os elétrons e o pudim é a parte positiva da carga. E aí o átomo acaba ficando globalmente neutro. Então ele imaginou também os elétrons em anéis girando como uma tentativa de explicar a estabilidade e a valência. Mas aí ele não foi adiante, por quê? Porque nesse modelo ele não conseguiria explicar os desvios grandes que a gente teria quando a gente tem partículas alfa, que são partículas positivas, né? Que é o que vai levar justamente ao próximo experimento, que é o experimento de Rutherford, certo? Que foi realizado já em 1909. Então a gente tem aí, 1900 também, quase concomitante ao experimento de Millikan, certo? Em que a gente tem um feixe de partículas alfa, certo? Isso que é o núcleo de um átomo de hélio, incidindo sobre uma lâmina de ouro fina. Então a gente tem aqui a lâmina fina de ouro, os detectores, que é
uma lâmina fluorescente, né? Poderia ser um filme fotográfico numa primeira tentativa, uma fonte de partículas alfa, e aí o que se faz? Arremessa-se essas partículas, né? Essa fonte emite essas partículas, elas vão colidir com a folha de ouro, e o ouro por que o ouro? Porque ele é muito massivo. Então imaginava-se que ele era muito denso, é muito denso, né? Ou seja, a probabilidade de ter uma colisão entre uma partícula alfa e um átomo de ouro seria maior, é grande. E aí ele esperaria entender a composição da matéria um pouco mais a partir da observação dessas deflexões. E a previsão, se a gente adotasse o modelo de Thomson, do pudim de passa, é que teríamos apenas pequenos desvios, porque como você tinha massa positiva e negativa espalhada, né, você não tinha uma concentração de carga que fosse, né, suficiente para fazer um grande desvio de uma partícula positiva, porque ela estava uniformemente distribuída. Então, quando uma partícula positiva passasse por esse pudim, ela ia sentir o efeito de uma parte do pudim e de outro, certo? Ou seja, estaria espalhado esse efeito de cargas positivas, então não se esperaria grandes deflexões. No entanto, na observação, algumas sofreram desvio muito grande, muito maiores, e a maioria, inclusive, passou sem nenhum desvio, certo? O que significa, então, essa observação? Que essa carga positiva ela não pode estar distribuída difusamente, certo? Porque se ela tivesse distribuída difusamente, você ia observar um pequeno desvio, na maioria delas, mas não ia observar esses grandes desvios que, como fala, até rebote, ou seja, o feixe está vindo e ocorre até dele recuar, como se fosse refletir na placa de ouro. Então aqui, como eu já expliquei, né, o experimento. E quais foram então as explicações alcançadas nesse experimento? Que a maior parte das partículas alfa não desvia, ou seja, na verdade o átomo de ouro, ao contrário do que se pensava, a maior parte de um átomo é vazio, não tem nada, certo? E que grandes desvios eles vão ocorrer em colisões muito próximas, então, de onde a gente teria a concentração dessas partículas positivas, que então levou a ideia de um núcleo. Então, isso leva a uma outra ideia, que em vez de ser um pudim de passas, na verdade, tem um núcleo que tem carga positiva, muito concentrado, muito vazio aqui, em torno desse núcleo, e aí as cargas negativas em torno dele, certo? Ou seja, ao invés de ser dessa forma como Thomson pensava, a carga positiva aqui em azul e as negativas espalhadas, que dariam pequenos espalhamentos, justamente porque você teria efeitos da carga negativa e da positiva. Na verdade, teria um núcleo muito grande aqui, em comparação com as cargas negativas, e ele positivo. Quando as partículas alfas coincidem na trajetória de atingir esse núcleo, elas têm grandes deflexões, até retornando, até recuando. E quando passa longe do núcleo, elas sofrem pequenas deflexões. Ainda assim, esse modelo, que é quase que imaginar que você tem então um núcleo e as partículas elétricas em volta, ainda assim ele sofre algum problema, que é um problema de estabilidade. Então, se a gente tem um elétron orbitando um núcleo positivo, certo? Ele faz essa órbita com um raio circular, numa primeira ideia. E, como a gente já viu lá em eletromagnetismo, ao fazer isso, então ele tem uma aceleração centrípeta, certo? Que é justamente a mudança desse vetor velocidade. Se ele muda, tem aceleração, por isso que ela é direcionada para o centro, né? Centrípeta, certo? E quando a gente tem aceleração, pela teoria eletromagnética, a gente tem irradiação, ou radiação. E essa radiação, na verdade, ela tem energia, então aquela partícula está perdendo energia. Se ela perde energia, ela vai cada vez mais indo para uma órbita menor até colidir, né, com o núcleo positivo. E o que aconteceria? Quando vai se calcular esse tempo é muito pequeno. Então seria inviável, nessa concepção de átomo, a gente ter a matéria como ela é organizada, porque ela colapsaria muito rapidamente.
E aí a gente vem numa contradição. Se a gente comprova que os átomos existem, que a matéria existe, então esse modelo não pode estar certo. Ou seja, há uma contradição com a física clássica. Aqui a gente tem, eu vou apresentando para vocês, o FET, né, que é a plataforma que tem vários experimentos ali online. E aí a gente pode observar a comparação aqui ao clicar. A gente vai para a página do FET e aqui a gente pode comparar esses diferentes modelos. Aqui é legal para a gente porque ele também estrutura em tópicos os exemplos de objetivos de aprendizagem, né? E aí trabalha questões aqui de resumo de ensino, atividades, né? Mas para a nossa aula aqui hoje, né, o nosso objetivo é que vocês possam comparar essas duas situações quando a gente tem um espalhamento, ou seja, partículas alfas sendo lançadas, né, numa placa de ouro, e essa placa de ouro, aqui no caso do Thomson, né, teria o pudim, que são as partículas, a massa positiva, e azulzinho aqui são as cargas elétricas, os elétrons, né, tá a legenda aqui do lado. Quando a gente aperta o botão, começa a lançar partículas alfa. E aí no modelo do pudim a gente não teria quase deflexão, certo? Se a gente voltar aqui e agora observar o que acontece no caso do átomo de Rutherford, a gente tem então a mesmo experimento, a placa de ouro, só que a explicação diferenciada, que a gente tem aqui, né, a partícula, os átomos sendo muitos elétrons em torno de um núcleo positivo e com muito vazio, né? Então a gente tem aqui muito mais vazio do que núcleo. E ao lançar, a gente vai observar então que alguns vão colidir com o núcleo e outros só vão ser desviados. E claro, se a gente tiver em torno aqui a placa luminescente, essas partículas ao serem desviadas, elas vão sensibilizar essa placa e a gente vai perceber a trajetória delas. Então isso aqui é interessante do ponto de vista, inclusive, para uso no ensino médio, né? Para que vocês possam ilustrar esses dois modelos, a diferença entre esses dois modelos. Bom, então em termos de escala, né, a partir desses estudos, chegou-se à conclusão que o núcleo deveria ter um raio típico de 10 a menos 15 metros, e lembra que lá no início a gente falou que a física quântica ela começa a atuar, né, a ser necessária quando a gente tem dimensões menores que 10 a menos 10. Então o núcleo é muito menor em dimensão, né, do que esse valor que a gente apontou. E o elétron teria aí um raio típico de 10 a menos 11, certo? Em termos de analogia, se o núcleo fosse do tamanho de uma laranja, certo? De raio de 2 centímetros, o elétron ele estaria a quilômetros de distância dessa laranja. Ou seja, o átomo é muito mais vazio do que matéria, né? Então, e a matéria como um todo é assim, a gente observa, a gente acha que as coisas, né, são materiais, como a gente diz, mas na verdade nós somos muito mais espaço vazio. E na sequência, então, foram descobertos as outras partículas que compõem esse átomo, ou seja, o próton, certo? Que já foi através de um experimento que envolveu campos elétricos e magnéticos. E depois o nêutron, né, muito tempo depois, veja, em 1932, a gente já tinha a física quântica desenvolvida quando se descobriu o nêutron. Por quê? Porque como ele não tem carga, era muito mais difícil de determinar. Então a concepção de átomo que a gente tem, já dentro do contexto da física quântica, que o átomo ele é composto de um núcleo que tem partículas positivas que são prótons e partículas neutras que são os nêutrons. E o papel do nêutron é justamente garantir quem garante que essas partículas neutras, os nêutrons e os prótons fiquem juntos é uma outra partícula que são os núcleons, né, que são responsáveis pela força nuclear forte, é quem mantém o núcleo do átomo unido. E aí onde entra a física quântica, então, com base nessa abordagem toda que a gente fez? Primeiro, ela vem para tentar
explicar por que o átomo é estável. Porque a física clássica prevê que ele colapsa, certo? Mas a nossa experiência demonstra que eles são estáveis. A quantização da carga também, da carga elétrica, por que não pode ter, então, qualquer valor de carga elétrica no universo? Então, é uma carga elétrica quantizada. E por que também as energias observadas, os níveis de energia observáveis nos átomos são discretos. Um elétron não pode ter qualquer nível de energia, ele só pode atingir alguns níveis de energia. Então a gente precisa de novas regras para a física. Primeiro que os níveis de energia são quantizados, que a gente tem estados estacionários e que ao invés de descrever a trajetória das partículas, a gente descreve uma função de onda que representa a probabilidade de uma partícula estar num certo estado. E quem descreve isso não é mais então a física clássica, como a equação de Newton, né, as leis de Newton, mas sim a equação de Schrödinger. Então o que a gente tem para a próxima aula, certo? Hoje nós vimos a descrição do átomo, dos modelos atômicos e a inconsistência que a gente é levado quando a gente tenta explicar isso só com a física clássica. E o próximo tema para a aula seguinte vai ser então trabalhar a quantização da energia e a radiação de corpo negro, né? Que na verdade foi o problema que levou a uma descrição formal da quantização da energia. E é isso então, pessoal. Agradeço demais pelo tempo de vocês e qualquer dúvida vamos nos comunicando aqui pelo AVA ou pelo nosso WhatsApp.